A nossa missão é instruir como instruídos somos. Hoje nós vamos dar continuidade na série Desvendando os Mistérios da Criação. Já passamos pelo primeiro, o sexto dia, o sétimo, e agora nós vamos entrar na questão onde Adão encontra a sua opositora, a sua companheira, Eva e a serpente. Quem são elas? Vamos entender então que nosso corpo físico, ele é partícula. Nosso corpo espiritual é onda. Nós estamos falando de Adão onda. Nós não estamos falando desse corpo físico aqui, que é o corpo finito. Nós estamos falando do corpo infinito, do Adão interior que nasceu há alguns dias atrás, que representa os estágios dessa criação. Se nós somos ondas, então é inevitável que dias ruins e dias bons aconteçam em nossa vida. Momentos ruins, momentos bons. Momentos ruins representam a noite, momentos bons representam o dia. Isso vai acontecendo em todo o período de nossa vida, enquanto a gente estiver aqui nesse plano. Quando a gente desencarnar, nós vamos entrar numa frequência onde a energia quântica de lá é diferente e as ondas serão menores, porque são frequências que a gente já estudou em vídeos anteriores. Vamos para a nossa história então desse Adão interior que nasceu e está dentro de nós. Nós vimos no sétimo dia que esse Adão agora ele é independente. Quando ele entra no estado de independência, ele não consegue trabalhar nem para o bem e nem para o mal. Ele está num estado de sono, num estado de descanso. Ele não consegue interferir nas ações que estão acontecendo. Porque se Adão interferir, ele vai sair do seu estado onde está sendo agora trabalhado para enfrentar as novas etapas de ego em sua vida. Vamos lá. Nós temos aqui então a representação desse Adão nessa pirâmide. O Criador é luz que emana, é a luz divina, é a luz total, infinita. Nós não sabemos quem ele é. O Adão está representado na cor vermelha. Quem é esse Adão? Aquele eu interior que nasceu no sexto dia, que agora está enfrentando toda a sua jornada de regresso para o Criador. E nós temos agora surgindo na história uma personagem, a opositora de Adão, ou a ajudadora, dependendo do ponto de vista. Vamos lá. Adão, como ele passou pelas fases dos 6 primeiros dias e entrou num estado quântico no sétimo dia, agora ele está sendo representado aqui no topo da pirâmide. Embaixo está nós, o nosso ego, o desejo de receber. Somos completamente egoístas e precisamos trabalhar. Então o ponto no coração está desenvolvido. Nós temos desejo direto com o Criador. Então Adão representa doação completa. Ele é ligado ao Criador, ligado à luz total, à luz infinita. Porém, quando ele percebe o seu ego, porque até então ele tinha visto que o ego era algo que estava dentro dele, uma força positiva e uma força negativa. Mas agora ele percebe que esse ego é capaz de produzir mal, é capaz de fazer com que coisas ruins começam a acontecer. É a causa e o efeito. Nesse momento que ele percebe isso, essa ligação, tem um conflito entre os dois. Adão agora tem um conflito com o ego. Nesse estágio de conflito aqui, Adão entra
em estado de sono. Por que estado de sono? Porque é um estado onde Adão vai ter muitas dúvidas. É uma luta interior desse Adão agora para trabalhar esse ego aqui. Adão tenta encontrar uma forma para poder trabalhar esse ego. Ele quer adormecer esse ego. Ele está com desejo de adormecer. Nesse momento que tem esse conflito dentro dele, essa dor interior dentro dele, de dúvida, de luta, nesse estado sonolento que ele está, gera-se então a personagem que vai ajudar esse Adão a trabalhar esse ego. Surge Eva. Eva, portanto, ela não é luz total. Ela não está ligada ao Criador. Ela é a parte emotiva desse Adão. Ela agora vai trabalhar essa terra seca, que é o ego. Nesse momento, ela se une com esse ego. Ela é o desejo de receber para si desse Adão. Adão é o desejo de receber para doar, porque ele tem ligação direta com o Criador. Porém, Eva não. Eva quer receber só para si. Eva quer Adão só para si. Ela não quer dividir. Nós vamos ver para frente como que vai ser essa sequência. Esse estado de sono, então, faz com que Eva seja gerada. Desse estágio de união, aqui nós estamos vendo a representação onde Adão e Eva estão de costa um para o outro. O que significa isso? É que eles ainda não se conhecem. Adão sabia que o ego provoca mal. Ele começa a perceber isso. Mas ele não sabe a força que essa emoção que surgiu dentro dele vai causar de sequência em sua caminhada. Aqui a gente já vê que Adão pega essa força, esse lado emotivo dele e começa a trabalhar ele. Então lá ele adormeceu o seu ego. Aqui ele pega a Eva e se une com ela. Para quê? Para ter o apoio dela. Então ele acorda o seu ego. Nesse momento, ele descobre, ele tem vergonha, ele está se escondendo do Criador. Porque ele percebeu que esse ego, ele é tão prejudicial que agora precisa ser trabalhado. Mas como? Ele ainda está se desenvolvendo para isso. Aqui a representação então que Adão e o Criador estão em lados opostos, porque Adão está se escondendo do Criador. Adão agora, ele que era totalmente luz, conforme o Criador, ele estava ligado ao ponto de desejo de doar, porém agora dentro dele tem uma oposição, que é Eva se unindo com esse desejo egoísta, que gerou o desejo de receber só para si. Então a representação onde eles estão opostos um ao outro. E aí entra a questão lá que a gente viu nos vídeos anteriores, que o vaso vai receber a luz do Criador, mas ele tem vergonha e aí entra pouca luz. Essa pouca luz que entra vai ajudar Adão a sair da zona de conforto, porém o restante fica circundando. O que fica circundando fica trabalhando a consciência desse Adão em tudo que ele faz. Ora, se fizer errado, a consciência cobra. É a tal da consciência pesada. Se fizer certo, a consciência diz um ok. Na história vai aparecer então agora a serpente. O que essa serpente representa? A sabedoria. Ela vai atacar Eva. Por quê? Porque se ela atacar Adão, ele é estado de razão. Mas ela ataca, olha aqui, ó, a pessoa que está sendo representada, a emoção desse Adão. Nesse momento, onde Adão tinha medo de sair da luz, por isso ele estava em estado de vergonha,
o que acontece? Ele não deixava a luz entrar? O que acontece? A serpente diz assim, ó, certamente não morrerá. Pode receber essa luz. Coloque lá uma tela para você perceber a luz chegando. É isso que ela quis dizer. E Eva, então, esse lado emotivo de Adão, consegue enxergar uma árvore, que é a árvore do bem e do mal. Ele consegue perceber que, dependendo das suas escolhas, tinha frutos bons. Fruto é a consequência dos seus atos, suas escolhas. Não é uma fruta. Nesse momento que Adão se une com o seu ego, então, e percebe o bem e o mal, abre-se o olho. Os olhos dele se abriram e perceberam o quê? Perceberam que eles estavam nus. Ou seja, aquela casca que era a roupa, que fazia ele se esconder do Criador, agora ele consegue entender assim: eu tenho uma chance de evolução, eu tenho uma oportunidade de conhecer o bem e ele vai me dar vida novamente, ele vai me ajudar a subir nos degraus da escada. Por isso é a sabedoria, por isso a serpente está sendo representada como sabedoria, porque ela veio para tirar Adão da zona de conforto, porque ele estaria ali parado no lugar com medo de andar. Nesse momento, a representação lá onde Adão estava oposto ao Criador se inverte. Agora Adão vê uma chance de ficar lado a lado com o Criador. Só que exige dele muito sofrimento, muito trabalho, muita luta. E essa luta constante vai acontecer em toda a sua caminhada. Ele vai eliminando um ego, vai aparecendo outro. Dessa união que ele fez com esse ego que se juntou com o lado emotivo dele, vai gerar então Abel e Caim. Vai ter uma nova quebra, uma nova fase em sua vida. E ele vai ter que vencer essa fase. O bem e o mal entram em ação. E assim subsequente, vai entrando novos estágios de ego em sua vida, cada vez mais forte. E ele vai tendo que trabalhar esse lado egoísta dele, enquanto ele está nessa caminhada de retorno para a luz. Abel e Caim é a próxima matéria, do próximo vídeo. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.